O que acontece quando uma história de amor se transforma em um campo de batalha sonoro e acaba se tornando um dos discos mais vendidos de todos os tempos? É a história de duas almas que se encontraram no ensino médio, que se amaram, se traíram e se tornaram lendas, enquanto o mundo os observava sem conhecer a verdade por trás dos bastidores. Lindsey Buckingham e Stevie Nicks não só fizeram história na música, como transformaram seu drama pessoal em arte pura. O encontro de Lindsey e Stevie na Califórnia. É possível que um encontro casual na adolescência marque o início de uma das colaborações mais emblemáticas da história do rock? No caso de Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, a resposta é um sonoro sim. A história deles começa nos corredores da Menlo Atherton High School, na Califórnia, em meados dos anos 60. Ambos eram estudantes com inclinações artísticas. Lindsey, um guitarrista apaixonado pelo perfeccionismo técnico. Stevie, uma jovem com uma voz marcante e uma inclinação natural para a poesia e a narrativa musical. O primeiro contato significativo entre eles aconteceu durante uma apresentação escolar. Em uma entrevista de 1993 para a Arizona Living Magazine, Stevie lembrou: conheci Lindsey quando eu estava no último ano do ensino médio e ele no penúltimo. Cantamos uma música juntos em uma atividade depois das aulas. Aquela apresentação improvisada deixou uma impressão duradoura em ambos, embora seus caminhos tenham se separado temporariamente após a formatura. 2 anos depois, em 1968, Lindsey entrou em contato com Stevie com uma proposta em juntar-se a uma banda de rock da qual ele fazia parte. Stevie aceitou e assim começou uma parceria musical que, embora no início fosse puramente profissional, logo se transformaria em uma relação complexa e multifacetada. Desde o começo, a química entre eles era inegável. Suas vozes se complementavam de uma forma única e seus estilos eram contrastantes. A precisão meticulosa de Lindsey e a expressividade emocional de Stevie criavam uma fusão sonora que capturava a atenção de quem os ouvia. Esse período inicial de colaboração foi fundamental para ambos. Eles não estavam apenas explorando suas capacidades musicais, mas também forjando uma conexão pessoal que influenciaria profundamente suas futuras composições. A dinâmica entre eles era carregada de uma tensão criativa que, embora às vezes conflituosa, impulsionava sua evolução artística. Em retrospectiva, é evidente que essa etapa lançou as bases para as contribuições significativas que ambos fariam para o mundo da música nas décadas seguintes. Embora muitos associem a origem da colaboração entre Lindsey e Stevie aos anos deles na banda Fritz, o primeiro encontro musical dos dois remonta a uma apresentação escolar no ensino médio, onde tocaram juntos uma música, marcando o início de uma relação artística que duraria por décadas. A fase com a banda Fritz. Será que uma banda juvenil sem gravações oficiais pode ser o trampolim para a grandeza musical? No caso da Fritz, a resposta é sim. No final dos anos 60, no vibrante cenário musical da região da Baía de São Francisco, surgiu um grupo que, embora efêmero, desempenhou um papel crucial na formação artística de Lindsey Buckingham e Stevie Nicks. A Fritz, inicialmente conhecida como The Fritz Abbey Memorial Band, foi fundada em 1966 por Bob Aguirre, que recrutou colegas do ensino médio, incluindo Lindsey Buckingham. 1 ano depois, Stevie Nicks se juntou como vocalista principal. A banda, composta por jovens talentosos, começou tocando em eventos escolares e festas universitárias, mas rapidamente passou para palcos mais importantes, abrindo shows para lendas como Janis Joplin, Jimi Hendrix, Santana e The Moody Blues. O estilo musical da Fritz era uma mistura de rock psicodélico e folk, refletindo as influências da época. Xavier Pacheco, tecladista e principal compositor do grupo, trouxe letras que exploravam temas existenciais e sociais, enquanto a combinação da voz etérea de Stevie e a habilidade instrumental de Lindsey oferecia uma proposta sonora única. Embora a banda não tenha conseguido assinar um contrato com uma gravadora, sua presença na cena local foi significativa. Um episódio notável aconteceu durante uma apresentação em São Francisco em 1970. O Fritz estava programado para abrir um show que incluía Janis Joplin e Jimi Hendrix. Segundo relatos, a apresentação do Fritz se estendeu além do previsto, o que provocou a ira de Joplin, que exigiu que eles saíssem do palco. Longe de se sentir ofendida, Stevie Nicks considerou esse incidente uma honra, afirmando: "Em ser expulsa do palco por Janis Joplin foi uma das maiores honras da minha vida." Apesar de não terem alcançado sucesso comercial, a experiência adquirida por Lindsey e Stevie durante o tempo no Fritz foi inestimável.
As turnês, as apresentações ao vivo e a interação com músicos consagrados lhes proporcionaram as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios futuros na indústria musical. A química artística entre os dois se fortaleceu, estabelecendo as bases para sua colaboração posterior como dupla e, eventualmente, como membro-chave do Fleetwood Mac. Embora o Fritz nunca tenha lançado um álbum oficial, recentemente foram recuperadas e publicadas gravações ao vivo e demos da banda, oferecendo uma visão mais profunda de seus primeiros trabalhos e do desenvolvimento artístico de Buckingham e Nicks. Formação da dupla. Buckingham. Nicks. O que acontece quando duas almas criativas decidem unir seus talentos na tentativa de conquistar a indústria musical? Após a dissolução do Fritz em 1971, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks se encontraram em um ponto crucial de suas carreiras. Eles decidiram formar uma dupla, combinando suas habilidades únicas, a destreza instrumental meticulosa de Lindsey e a poesia lírica e voz marcante de Stevie. Esse novo projeto os levou a Los Angeles, onde começaram a trabalhar em seu primeiro álbum como dupla. Em 1973, eles lançaram o álbum Buckingham Nicks pelo selo Polydor Records. Embora o disco trouxesse músicas que mostravam seu potencial artístico, como Cream, The Night Frozen Love, não alcançou o sucesso comercial esperado. Apesar da falta de divulgação e da distribuição limitada, o álbum se tornou uma peça cult entre os fãs, destacando a química musical entre os dois artistas. A capa do álbum, que mostrava os dois nus da cintura para cima, gerou controvérsia e atraiu tanto atenção positiva quanto negativa. Essa imagem ousada refletia o compromisso deles com a autenticidade artística e a disposição de desafiar as normas estabelecidas. Curiosidade, embora Buckingham Nicks tenha sido um fracasso comercial em seu lançamento original, o relacionamento amoroso deles seguia em paralelo. Será que o amor pode sobreviver à pressão constante do fracasso profissional e às tensões criativas? A história de Lindsey Buckingham e Stevie Nicks sugere que nem sempre isso é possível. Após a dissolução do Fritz, sua banda anterior, e o lançamento fracassado do álbum como dupla Buckingham Nicks, o casal se viu em uma encruzilhada tanto pessoal quanto profissional. Em Los Angeles, eles dividiam um pequeno apartamento enquanto lutavam para se firmar na indústria musical. Stevie trabalhava como garçonete e faxineira para sustentar os dois, enquanto Lindsey se concentrava em aperfeiçoar sua técnica musical. Essa dinâmica gerou tensões no relacionamento, já que Stevie sentia que sua contribuição financeira não era devidamente valorizada e Lindsey se sentia pressionado pelas expectativas econômicas. Apesar desses desafios, sua conexão artística continuava forte. Eles compunham e ensaiavam juntos, buscando uma oportunidade que lhes permitisse mostrar seu talento. No entanto, as constantes recusas das gravadoras e a falta de reconhecimento começaram a afetar o vínculo emocional deles. As discussões se tornaram mais frequentes e a frustração profissional se misturava com os problemas pessoais. Durante esse período, Stevie Nicks escreveu Landslide, uma música que refletia suas dúvidas sobre o relacionamento com Lindsey e seu futuro na música. A música se tornou um dos temas mais emblemáticos do Fleetwood Mac e foi interpretada por inúmeros artistas ao longo dos anos. Descoberta por Mick Fleetwood. Será que uma coincidência fortuita pode mudar o rumo da história da música? No caso de Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, a resposta é sim. No final de 1974, o baterista do Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, estava nos estúdios Sound City, na Califórnia, procurando um novo lugar para gravar o próximo álbum da banda. Durante sua visita, o engenheiro de som Keith Olsen lhe mostrou uma gravação para demonstrar a qualidade acústica do estúdio. A música era Frozen Love, do álbum Buckingham Nicks. Impressionado com a guitarra e a produção, Fleetwood perguntou quem era o guitarrista. Informaram a ele que se tratava de Lindsey Buckingham, que por acaso estava no estúdio naquele mesmo dia. Ao conhecê-lo, Fleetwood ofereceu a ele um lugar no Fleetwood Mac como substituto do guitarrista que estava saindo, Bob Welch. No entanto, Buckingham impôs uma condição em que sua parceira musical e sentimental, Stevie Nicks, também fosse incluída na banda. Fleetwood aceitou. E assim, em 31 de dezembro de 1974, ambos se juntaram oficialmente ao Fleetwood Mac. Esse momento marcou um ponto de virada na história da banda. A entrada de Buckingham Nicks não só trouxe um novo som, mas também revitalizou a dinâmica criativa do grupo.
A combinação da habilidade técnica de Backing e da voz marcante de Nicks ofereceu uma nova direção artística que ressoaria com plateias do mundo inteiro. A música Frozen Love, que impressionou Mick Fleetwood e levou a entrada de Backing e Nicks na banda, foi escrita por ambos e apareceu em seu único álbum como dupla, Backing e Nicks, lançado em 1973. Novo começo no Fleetwood Mac. Uma banda pode se reinventar completamente com a entrada de novos integrantes? No caso do Fleetwood Mac, a chegada de Lindsey Buckingham e Stevie Nicks em 1975 marcou o início de uma nova era para o grupo britânico-americano. O primeiro álbum com essa formação, intitulado simplesmente Fleetwood Mac, representou uma mudança radical no som e na direção artística da banda. O álbum, lançado em 11 de julho de 1975, incluiu músicas que se tornariam clássicos atemporais como Rhiannon e Landslide, ambas escritas e interpretadas por Nicks, e Monday Morning, uma composição de Buckingham. Essas músicas trouxeram um frescor e uma sensibilidade pop que contrastavam com as raízes blueseiras da banda. A combinação das harmonias vocais de Nicks e Buckingham com a sólida seção rítmica de John McVie e Mick Fleetwood e os teclados melódicos de Christine McVie criou uma fórmula vencedora. Inicialmente, o álbum teve um sucesso moderado, mas a banda embarcou em uma extensa turnê para promovê-lo. Segundo declarou Stevie Nicks em uma entrevista com um corte em simplesmente tocamos em todo lugar e vendemos esse disco. Demos um chute na bunda dele. 15 meses após seu lançamento, Fleetwood Mac alcançou o primeiro lugar nas paradas de sucesso dos Estados Unidos, consolidando o renascimento da banda. Esse sucesso não só revitalizou a carreira do Fleetwood Mac, como também estabeleceu Nicks e Buckingham como figuras de destaque na cena musical. A química deles no palco e no estúdio se tornou uma das marcas registradas do grupo, e sua influência seria sentida nos trabalhos posteriores da banda. O álbum Fleetwood Mac de 1975 foi o primeiro disco da banda a alcançar o primeiro lugar nas paradas da Billboard nos Estados Unidos, marcando um marco em sua carreira e estabelecendo as bases para seu sucesso mundial. Ascensão e ruptura emocional. O sucesso desmedido pode ser a faísca que acende as chamas da discórdia? No caso do Fleetwood Mac, a resposta é sim. Após o lançamento de seu álbum homônimo em 1975, a banda alcançou uma fama sem precedentes. No entanto, por trás dos palcos e das paradas de sucesso, os relacionamentos pessoais entre os membros do grupo começavam a desmoronar. Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, cujo relacionamento amoroso havia sido uma fonte de inspiração criativa, enfrentavam tensões crescentes. As diferenças artísticas e expressões da fama agravavam os conflitos pessoais, levando o vínculo deles à beira da ruptura. Paralelamente, Christine e John McVie, que estavam casados há 8 anos, se separaram durante a gravação do próximo álbum. Mick Fleetwood, o baterista, também enfrentava problemas pessoais ao descobrir que sua esposa estava tendo um caso com seu melhor amigo. Apesar desse turbilhão emocional, a banda decidiu canalizar suas experiências pessoais em sua música. O resultado foi Rumors, um álbum que, embora impregnado de dor e conflito, se tornaria uma obra-prima do rock. Cada música refletia as emoções cruas dos integrantes. Go Your Own Way, de Buckingham, expressava sua frustração com Nicks, enquanto Dreams, de Nicks, oferecia uma perspectiva mais melancólica sobre o relacionamento deles. Christine McVie contribuiu com Don't Stop, uma música que, apesar do tom otimista, surgiu em meio à sua separação de John. A gravação de Rumors foi um processo tumultuado. As sessões no estúdio eram marcadas por discussões, lágrimas e, às vezes, confrontos físicos. O uso de drogas, especialmente cocaína, era comum, o que frequentemente agravava as tensões. No entanto, apesar desses desafios, a banda conseguiu finalizar o álbum, que foi lançado em fevereiro de 1976. 7. Rumor se tornou um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, com mais de 40 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Ganhou o prêmio Grammy de Álbum do Ano em 1978 e foi incluído no Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Produção dolorosa de Rumors. Uma obra-prima pode surgir do caos emocional e da desintegração pessoal? No caso de Rumors, o emblemático álbum do Fleetwood Mac, a resposta é um sonoro sim.
A criação desse disco não foi marcada apenas pela genialidade musical, mas também por uma série de conflitos internos que ameaçavam desmoronar a banda desde suas bases. Após o sucesso de seu álbum homônimo em 1975, o Fleetwood Mac estava no auge de sua popularidade. No entanto, os relacionamentos pessoais entre os membros da banda estavam em ruínas. Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, cujo relacionamento amoroso havia sido uma fonte de inspiração criativa, enfrentavam uma separação tumultuada. Christine e John McVie, após 8 anos de casamento, também estavam se separando. Mick Fleetwood, o baterista, descobriu que sua esposa estava tendo um caso com seu melhor amigo. Esse ambiente emocionalmente carregado se transformou no terreno fértil para um processo de gravação intenso e, muitas vezes, doloroso. As sessões de gravação de Rumors começaram em fevereiro de 1976 nos estúdios Record Plant em Sausalito, Califórnia. O sucesso massivo de Rumors. Uma obra nascida do caos emocional pode se tornar um fenômeno cultural global? No caso de Rumors, a resposta é um sonoro sim. Lançado em fevereiro de 1977, esse álbum não só consolidou o Fleetwood Mac como uma das bandas mais importantes da época, mas também se tornou um testemunho de como as tensões pessoais podem ser canalizadas para a arte de forma magistral. Desde o seu lançamento, Rumors foi um sucesso estrondoso. O álbum alcançou o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos e do Reino Unido e permaneceu no topo por semanas. Músicas como Go Your Own Way, Dreams, Don't Stop the Teen se tornaram hinos de uma geração, ressoando com um público que encontrava nelas uma mistura de vulnerabilidade e força. O impacto de Rumors foi tão grande que, no final de 1978, já havia vendido mais de 13 milhões de cópias em todo o mundo. Com o tempo, esse número se multiplicaria, tornando-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. A crítica também foi unânime em seus elogios, destacando a coesão do álbum e a qualidade das composições. No entanto, o sucesso massivo teve um preço. As tensões internas na banda se intensificaram e a pressão para manter o nível de sucesso alcançado começou a afetar a dinâmica do grupo. Apesar disso, o Fleetwood Mac conseguiu canalizar essas tensões em sua música, criando uma obra que, décadas depois, continua sendo relevante e poderosa. Rumors vendeu mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo e foi incluído no Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em 2017, reconhecendo sua importância cultural, histórica e estética. O ambicioso e polêmico TUS. O que acontece quando uma banda decide romper com as expectativas e explorar territórios musicais inexplorados? Após o sucesso monumental de Rumors, o Fleetwood Mac se deparou com o desafio de criar um álbum que não apenas igualasse, mas superasse sua obra-prima anterior. A resposta foi TUS, um projeto ousado e experimental que dividiu opiniões e deixou uma marca indelével na história do rock. Lançado em 12 de outubro de 1979, TUS foi o 12º álbum de estúdio da banda e representou uma guinada radical em sua abordagem musical. Lindsey Buckingham, influenciado pelo punk e pelo new wave, queria se afastar do som polido de Rumors e adotar uma estética mais crua e minimalista. Essa visão levou à criação de um álbum duplo com 20 músicas que desafiavam as convenções do pop rock da época. A produção de TUS foi uma das mais caras de seu tempo, com um orçamento que ultrapassou $1 milhão, o que equivale a mais de 6 milhões atualmente. As sessões de gravação se estenderam por 13 meses nos estúdios The Village Recorder, em Los Angeles, onde a banda experimentou com técnicas de gravação não convencionais e uma ampla variedade de instrumentos. Buckingham chegou a gravar várias faixas sozinho, tocando todos os instrumentos e produzindo as músicas individualmente. O resultado foi um álbum eclético que incluía desde baladas introspectivas até faixas experimentais. Músicas como Sarah, de Stevie Nicks, ofereciam momentos de beleza etérea, enquanto faixas como The Lady e Not That Funny mostravam a inclinação de Buckingham por sons mais abrasivos e pouco convencionais. A faixa título do álbum, TUS, se destacava pela inclusão da banda marcial da Universidade do Sul da Califórnia, uma decisão que exemplificava a vontade do grupo de quebrar padrões. Apesar de sua missão artística, TUS teve uma recepção mista. Embora tenha alcançado o primeiro lugar no Reino Unido e o quarto nos Estados Unidos, as vendas não corresponderam às expectativas geradas por Rumors. O álbum vendeu aproximadamente 4 milhões de cópias no mundo todo, um número considerável, mas inferior aos mais de 40 milhões de seu antecessor. A crítica também ficou dividida.
Agravamento do conflito entre Lindsay e Steve. Será que o sucesso compartilhado pode esconder feridas que nunca cicatrizaram? À medida que o Fleetwood Mac avançava em sua carreira, as tensões entre Lindsey Buckingham e Steve Nicks se intensificavam, transformando a colaboração artística em uma relação marcada pelo ressentimento e pela confrontação. Durante a turnê de divulgação de Tumble in the Night, as diferenças pessoais e profissionais entre os dois ficaram ainda mais evidentes. As discussões eram frequentes e, às vezes, chegavam a ser físicas. A química que antes os unia no palco agora se manifestava em apresentações carregadas de uma hostilidade emocional não resolvida. O público, embora fascinado pela música, não conseguia ignorar a tensão palpável entre os dois. A situação piorou quando Buckingham expressou seu desejo de não participar da turnê de Tumble in the Night. Essa decisão provocou uma reação violenta por parte de Nicks e um conflito físico que culminou na saída de Buckingham da banda em 1987. Ele foi substituído pelos guitarristas Billy Burnett e Rick Vito, mas a dinâmica do grupo nunca mais foi a mesma. A saída de Buckingham marcou um ponto de virada na história do Fleetwood Mac. Embora a banda tenha continuado produzindo música e fazendo turnês, a ausência de seu estilo distintivo e de sua abordagem criativa foi sentida. A relação entre Nicks e Buckingham, embora ocasionalmente cordial em público, permaneceu tensa e distante por anos. A música When See You Again, do álbum Tumble in the Night, é interpretada por Steve Nicks e, segundo alguns críticos, reflete a complexidade de sua relação com Buckingham naquela época. Durante a gravação, Nicks esteve ausente em várias sessões, o que levou Buckingham a montar a música usando múltiplas tomadas vocais e, em alguns momentos, assumir ele mesmo as partes vocais. Essa situação exemplifica as tensões e desafios que a banda enfrentava durante a produção do álbum. O projeto Tumble na Noite. Uma banda pode se reinventar em meio à tempestade? Após anos de tensões internas e projetos solo, o Fleetwood Mac embarcou na criação de Tumble in the Night, um álbum que marcaria um ponto de virada em sua carreira. Lançado em 13 de abril de 1987, esse disco se tornou o 14º álbum de estúdio da banda e o último a contar com a formação clássica de Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie e Steve Nicks. A gestação de Tumble in the Night foi complexa. Inicialmente concebido como um projeto solo de Buckingham, o álbum evoluiu para uma produção da banda completa, em grande parte devido à insistência de Mick Fleetwood. As sessões de gravação aconteceram entre 1986 e 1987 no estúdio caseiro de Buckingham em Los Angeles. Durante esse período, as tensões pessoais e profissionais entre os membros do grupo eram palpáveis. Steve Nicks, por exemplo, estava lidando com problemas de dependência, o que limitou sua participação nas gravações. Apesar desses desafios, o álbum alcançou um som coeso e sofisticado, graças em grande parte ao trabalho meticuloso de produção de Buckingham. Músicas como Big Love, Seven Wonders, Everywhere e Little Lies se tornaram sucessos, mostrando a capacidade da banda de se adaptar às tendências musicais da época sem perder sua essência. O sucesso comercial de Tumble in the Night foi notável. O álbum alcançou o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido e o 7º lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos. Além disso, vendeu mais de 11 milhões de cópias em todo o mundo, consolidando-se como um dos discos mais bem-sucedidos da banda. No entanto, o processo de criação do álbum deixou cicatrizes. As tensões acumuladas levaram Buckingham a tomar a decisão de deixar a banda pouco depois do lançamento do disco, marcando o fim de uma era para o Fleetwood Mac. A música Big Love foi originalmente escrita por Lindsey Buckingham para seu projeto solo. No entanto, ao se tornar parte do Tumble in the Night, a música se transformou em um sucesso da banda. Em apresentações ao vivo posteriores, Buckingham interpretou Big Love como uma peça acústica solo, destacando seu virtuosismo na guitarra e oferecendo uma nova perspectiva da música.